Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um podcast, começando aqui, quebrando a regra, cara. O pessoal sempre pergunta, vocês são contra as regras? Sim, a regra da pobreza, cara. A regra que o preconceito existe há 500 anos. Não, aqui não, cara. Nessa mesa aqui a gente vai quebrar a regra. Essa história que o pobre nasce pobre, morre pobre, aqui não vai rolar não, a gente vai quebrar sempre. E passamos o primeiro turno, a gente está gravando aqui esse podcast, passamos o primeiro turno da eleição. E, pessoal, eu vou deixar um recado para você. Você ficar esperando o político A ou B fazer alguma coisa, eu tenho um recado muito sério para falar para você. Você tá lascado. Vai lá e faça você, brother. Vai estudar, lê um livro, entra na mentoria do projeto da periferia para Faria Lima, que sua vida vai ser muito mais produtiva. Foi assim que eu saí da periferia e cheguei em uma das maiores big techs, cara. Não foi esperando o governo nem eu, não. Eu fui lá e fiz. E todo mundo que senta nessa mesa aqui tem uma história parecida, cara. E hoje, iniciando mais um podcast para a gente contar uma história do empreendedor desse país. Toda a minha solidariedade e admiração aos empreendedores do Brasil, porque é difícil empreender no Brasil. Eu adoro quando a gente senta com um empreendedor. E antes de apresentar ele, queria apresentar aqui meu amigo Airan. Airanzito, bem-vindo, cara. Fala, Tiagão. Tudo Obrigado bem? Pelo convite. Tamo junto. E aí, cara, tudo certo, meu? Tudo joinha, tudo certo. Vamos ter um papo bacana hoje, hein? Hoje o papo vai ser maneiríssimo, cara. Maneiro, hein? O Airan também, ele é mentor no projeto, né? Da periferia para Faria Lima. Nossa, eu conheço o Airan, meu. Putz, eu trabalhava como terceiro na HP. O Airan era aquele executivão lá, todo mundo admirava o Airan, andando de terno e gravata. Lembra, Airan? Vou dar uma almofadinha. Mandar um abraço pra galera lá que era da HP Saitel, Ronaldo Gomes. Tem tanta gente aí, eu vou esquecer agora. E sem mais delongas, apresentar aqui o nosso convidado de hoje, Dieguito Campos, do Reclame Aqui. Obrigado pela moral, irmão. Tudo bem, cara? Valeu, Diego. Prazerzão, Thiago. Obrigado por ter me convidado. Pô, sabe que eu te admiro pra caramba, Que né? Porque isso, embora mano. a gente tenha uma relação aí, cliente-fornecedor em outras temáticas aí, eu admiro muito e admiro principalmente o jeito que você fala desse projeto e de como você está promovendo Obrigado. essa mudança. É pouca gente, viu, cara? É pouca gente que quer fazer alguma coisa por alguém, assim. Então eu admiro demais isso que você está fazendo. E um prazerzão estar aqui Obrigado hoje. pelo feedback, cara. Nessa semana que a gente está gravando esse podcast, nós oficialmente fizemos o registro no cartório. Eu comecei a chorar igual criança. E o cara do cartório, ele saiu e veio, calma, velho, e tal. E eu falei, porra, é muito foda. Cara, é difícil, né, velho? Por isso que eu tenho essa admiração pelo empreendedor. Mas hoje eu não tô aqui para falar de mim. A gente vai sugar, no bom sentido, aqui toda a história do Diegão, que é uma história fenomenal, que eu conheço uma parte, outras eu vou descobrir aqui hoje, junto hein, com a Airan. É isso aí. Diegão, pra gente começar esse papo, eu quero saber do Dieguinho lá, cara. Onde é que você nasceu? Como é que foi? Me conta tudo, cara. Pois é, cara. Pois é, Thiago. Eu saí da periferia também, mas eu saí da periferia do Brasil. Eu sou sul-mato-grossense. Eita! Eu nasci numa cidade pequena, 30 mil habitantes, chamada Coxim, Coxim. que fica a 250 quilômetros ali aproximadamente de Campo Grande, que é a Longe. capital Longe. do Mato Grosso do Sul. E saí de lá, cara. Engraçado que rodei depois por algumas cidades, a minha família mudou muito durante a minha infância, a minha juventude. Até na Bolívia eu cheguei a morar. Tá brincando, cara? Sim, meu pai sempre esteve envolvido com agronegócio e em algum momento ele vendeu tudo que tinha no Brasil, comprou fazenda na Bolívia e a gente foi lá, eu, minha mãe, meu irmão, meu pai, a gente morou 1 ano e meio mais ou menos na Bolívia, depois a gente voltou pro Brasil. Aprendeu a falar espanhol, cara? Cara, Como naquela estás? época até que eu Habla muy bien? não hablo mais nada. Não hablo nada. Um abraço, Fernando, meu professor de espanhol. Só pra não perder o gancho. Mas na época Arranhava. até arranhava. Inclusive, quando eu fiz vestibular, eu fiz
com espanhol como Que língua legal, estrangeira cara. e me ajudou, inclusive, a passar no vestibular Olha aí. na época. Foi uma experiência legal, mas eu sempre morei em cidades periféricas, assim. Depois a minha família se mudou para o Mato Grosso, e sempre morando em cidades do interior. E quando eu saí da cidade do interior para cursar uma universidade federal, aí no caso a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, foi quando eu comecei essa jornada de começar a chegar aqui mais perto da Faria Lima, da Berrini, da Paulista, Sim. que é mais originalmente o Reclame Aqui, a gente surgiu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Caraca, eu não sabia dessa. O Reclame Aqui Ah, nasceu no Campo Grande, meu. nasceu em Campo Grande, nasceu na garagem do Maurício, Que legal. Maurício Vargas, fundador do Reclame Aqui. Ele teve uma experiência ruim com uma companhia aérea lá nos idos de 99, na época onde o overbooking era basicamente uma prática, né? Hoje esse problema meio que sumiu, a gente não vê mais. Quem compra passagem consegue viajar se chegar no horário para pegar o voo. Mas naquela época não era tão comum assim. Você podia chegar para fazer o E não check-in e rolar. falarem que não Não tinha rolou. mais espaço, não tinha mais lugar no voo. E o Maurício, à época, ele já tinha uma fábrica de software em Campo Que Grande. ano, Diegão, mais ou menos? 99, 99. 2000. Então a gente está falando daquela pré-web ainda, aquela web estática, onde a gente não via tanto dinamismo assim. E o Maurício vinha participar de uma concorrência para pegar um projeto aqui em São Paulo, e ele não conseguiu vir para São Paulo, não Porque conseguiu deu overbooking. participar. E o que o Maurício queria dizer na época, e aí ele ligou ele se queixou no balcão, e o pessoal falou: não podemos fazer nada, senhor, podemos te colocar em outro voo, podemos te devolver o dinheiro, mas é o que a gente pode fazer. E o Maurício, ele queria dizer para aquela companhia aérea que era muito mais do que dinheiro. Na verdade, a vida dele estava sendo afetada. Perfeito. Então ele tinha um business pequeno, numa periferia do Brasil, tentando escalar, tentando sobreviver, tentando pegar projetos mais audaciosos, saindo da região, vindo até São Paulo, polo do Brasil, para conseguir pegar um projeto, e não conseguiu. E aí, um dia, numa mesa de bar, conversando com um amigo que é publicitário, que foi também um dos sócios do Maurício no Reclame Aqui no começo, ele falou: por que a gente não faz? Por que você não faz um site, cara? Você tem uma software house. Vamos fazer um site aqui para quem quiser reclamar de uma empresa, ir lá e reclamar. E aí as outras legal. pessoas ficam sabendo. Vai vendo se isso faz algum sentido com que eu... Aí as pessoas vão ver que outras pessoas estão reclamando, e talvez a marca se sinta obrigada a responder e a tratar melhor o cliente, a não ficar preso só lá no 0800. E vamos chamar esse site de Reclame Aqui. E o Maurício ficou com aquilo na cabeça e foi lá. E você falou que o mundo é dos caras que saem da cadeira, vão lá e fazem. Mas O Maurício foi lá e fez. Pegou um pouco de dinheiro, bancou um projeto pessoal, porque com esse projeto ele não sabia muito bem por que ele estava fazendo no começo, a não ser a vontade de fazer alguma coisa que pudesse mudar o status quo das coisas. E aí surgiu o Reclame Aqui, ali no começo dos anos 2000. No começo muito incipiente, sei lá, um total de 10 reclamações no primeiro ano de existência, toda da família do Maurício, sabe? Todas as reclamações de pessoas que o Maurício conhecia. E durante muitos anos o Reclame Aqui ele foi muito pequeno. A gente chama que foi a fase que o Reclame Aqui era o muro de lamentações. Você ia lá, reclamava e ficava lá a tua reclamação. As marcas não ligavam, as empresas não ligavam, e isso durou muitos anos, né? Em 2007 essa história começa a mudar. E nessa época eu já estou no Reclame Aqui. Eu só trabalhei em um lugar na minha vida, que foi nas empresas do Maurício, que depois acabaram também se tornando empresas minhas. Então, logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar como desenvolvedor. Eu fiz ciência da computação na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e comecei a trabalhar como desenvolvedor nessa fábrica de software do Maurício. Caraca. E o tempo passa e eu fui ganhando espaço, trabalhando e ganhando espaço. Embora eu seja um cara de exatas, eu não tinha aquela dificuldade
do estudante de exatas de se expressar, de se comunicar, e você sabe que naquela época todo bom desenvolvedor conseguia falar com o cliente e vira gerente de projeto. Ah, sem dúvida, né? Porque eu- o pessoal era Sim. muito retraído, né, Retraído, cara? tímido, E eu virei gerente de projeto dessa empresa do Maurício. E aí eu comecei a viajar com o Maurício. Então o Maurício atendia empresas ali no Mato Grosso do Sul, mas também pegava algumas coisas no Mato Grosso, algumas coisas aqui no interior de São Paulo. Então eu comecei a viajar com o Maurício para essas reuniões de negócio. Perfeito. E ali a gente foi se conhecendo. O Maurício foi conhecendo minha história, foi conhecendo de onde eu vim, o que eu fazia, quais eram os meus sonhos. Em algum momento o Maurício me ofereceu sociedade. Que legal. E eu peguei um dinheiro emprestado com meu pai, um pedaço, a outra metade seria os direitos trabalhistas que eu teria da rescisão do contrato de funcionário do Maurício, juntou tudo isso, comprei um pedaço da empresa e aí começou a minha história no Reclame Aqui, porque o Maurício tinha o Reclame Aqui como um projeto pessoal, ele não estava dentro da software house. Uhum. Então o Maurício pagava o hosting do bolso dele, se precisava fazer uma implementação de alguma coisa que ele queria, ele pagava um freela que geralmente era um funcionário dele para fazer. E nesse momento que eu me tornei sócio do Maurício, ele me apresentou o Reclame Aqui e falou, Diego, eu tenho aqui um projeto que eu comecei ele há uns 7 anos atrás. Eu não faço a mínima ideia de como isso aqui vai virar um negócio. Me ajuda. Mas eu acho que isso aqui tem um potencial danado, porque eu não faço nada e todo mês tem mais usuário aqui. Tem mais gente utilizando, tem mais gente reclamando. Adoro isso. E a gente está começando a falar de uma época que o Google começa a dominar, né? O Google começa a dominar esse mercado de busca e começa a dar alguma indexação para o Reclame Aqui, embora a gente não investisse nada em técnicas de SEO naquela época. Então, mas o Reclame Aqui já era buscável, vamos dizer assim. Ele já era encontrado na busca do Google. Isso fazia o Reclame Aqui crescer. Então ele falou, tem esse projeto, entra comigo, vamos trazer ele para dentro da empresa, todo o dinheiro que a gente ganhar aqui na empresa, a gente reinveste no Reclame Aqui e vamos tentar fazer disso aqui um negócio. E na época, eu topei, embora eu seja um cara muito pragmático, assim, eu falei, pai Maurício, como será que a gente vai ganhar dinheiro, cara, com isso? Como que a gente vai pegar todo o dinheiro que já não era muito que a gente estava conseguindo na fábrica de software e vai reinvestir aqui? Cara, você tem filho, pô, tô começando minha vida, não quero me ferrar e aquela coisa toda. E uma coisa que eu sempre admirei no Maurício é um pouco do que eu também olho para você e vejo, que é aquele brilho. Assim, o Maurício falava com uma certeza, cara, que eu falei, cara, esse maluco tá certo. Era o resultado de toda a reflexão que eu tinha. E eu resolvi apostar, eu resolvi acreditar, né, naquela época. O Reclame Aqui estava longe de ser o que ele é hoje, mas acabei acreditando, acabei investindo ali minha juventude, meu trabalho. Na época, é até engraçado que na época eu fazia mestrado, porque em algum momento da minha vida eu achei que eu ia seguir carreira acadêmica. Então, terminei a faculdade, comecei a fazer mestrado e já tinha feito os créditos, já tinha feito a qualificação, já tinha escrito artigo que ganhou prêmio em alguns eventos de tecnologia no Brasil. E, cara, faltava escrever a dissertação. Só que era aquilo, eu trabalhava para os clientes da software house, da qual eu já era sócio. De dia, das 8 às 6 e das 7 até a hora que dava, que o meu corpo aguentava, eu trabalhava na nova versão do Reclame Aqui. Porque basicamente era eu desenvolvendo a nova versão do Reclame Aqui e principalmente olhando para SEO. Então, Diego, é super importante, eu acho que para essa juventude entender muitas vezes, né, um pouco da tua experiência de vida, de transformar uma situação desafiadora em uma oportunidade, né? Acho que a juventude hoje, né, a maioria tem dificuldade de olhar às vezes algo desafiador e canalizar para uma oportunidade, né? A gente viu agora aí pandemia. Muita gente realmente sofreu com isso, mas inclusive hoje pela manhã, conversando com uma pessoa, puxa, ele transformou o negócio dele, que foi mega impactado pela pandemia, numa baita oportunidade. Essa pessoa estava me contando como ele conseguiu mudar, como ele conseguiu se virar, e eu estava impressionado com isso, né? Eu acho que esse é o nosso dia a dia, né? A gente conseguir, nos momentos que a maré está a favor,
surfar, mas também no momento que parece que ela não está a favor, a gente tentar encontrar uma forma Sem de dúvida. sair. E o teu exemplo é bacana. Então, a minha pergunta é como que você, né, com esse exemplo, você poderia orientar ou passar uma mensagem para o jovem que, de fato, enfrenta esse tipo de situação, né? Tá. É legal a pergunta e eu acho, quando eu olho hoje para a juventude, assim, eu olho para as pessoas que tinham a minha idade, é como eu disse, eu saí de uma periferia, eu saí de cidades do interior, de estados que são do interior, de estados que às vezes não são nem lembrados que existem e é muito difícil para a gente sair de lá. E, em geral, as pessoas não escolhem, primeiro, do ponto de vista de formação, fazer coisas que as permitam sair de lá. Então, assim, eu fui o único que fiz o curso que eu escolhi fazer. Essa era a minha pergunta, só para complementar do Isso. Airan. Você é um cara do interior do Mato Grosso. Como é que você decidiu fazer ciências da computação, cara? Conecta nisso que o Airan falou aqui, Diegão, por favor. Vocês conhecem o Guia do Estudante, da Claro. Editora Abril? Nem sei se existe mais. Claro. Belo dia, meu pai queria muito que eu fizesse direito. Normal. Muito. Naquela época era Sei. direito, Sei. medicina e engenharia. E lá no Mato Grosso, que era onde eu morava, aí eu não estava morando mais no Mato Grosso do Sul, eu morava numa cidade que chamava Juara, se chama Juara, na verdade, no interior do Mato Grosso. Tinha uma... Era direito, veterinária, zootecnia ou farmácia. Geralmente eram esses os cursos que as pessoas que residiam, que os jovens ali que estudavam comigo, meus colegas, decidiam fazer. E o meu pai comprou um guia do estudante e me deu. E aí eu folheando aquele guia do estudante... Seu pai foi um mentor, já vi aqui, hein, cara? Meu pai foi. Embora a gente... O meu pai sempre acreditou muito nas minhas decisões, embora a gente divirja muito das decisões. Então, embora ele quisesse e já tinha... E se por ele eu teria feito direito, ele foi lá e comprou um guia e me deu e falou, dá uma olhada aí. Então ele deixou livre para que eu olhasse aquilo. E folheando esse guia do estudante, estava lá, ciência da computação, profissão do futuro. Aí eu fiquei olhando, o que um cara desse faz, Eu mal sabia ligar o computador, na verdade eu não sabia ligar o computador. Sério? Isso que ano? Isso era 99. 99. Tinha Eu poucas fiz opções, vestibular né? em 2000, É. era em 99, um ano antes de eu prestar vestibular. E eu falei, caramba, eu acho que eu vou fazer isso aqui. Mas ninguém levou a sério o que eu ia fazer. E quando no ano seguinte eu fui fazer as inscrições, eu fiz vestibular para Direito na Universidade Federal do Mato Grosso, porque não tinha um curso de Ciência da Computação na Universidade Federal do Mato Grosso. E fiz Ciência da Computação na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E fiz Ciência da Computação na Universidade Estadual de Londrina também. Eu passei nos três. Em Londrina... Cara, é rock and roll, pá. Em Londrina, na quinta chamada. Mas passei. Para Direito e para Ciência da Computação na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, passei de primeira chamada. E na hora de escolher, eu acabei falando, cara, eu vou fazer Ciência da Computação. Alguma coisa lá me disse que a minha chance de fazer diferente da maioria Você arriscou, né, cara? era fazer alguma coisa que a maioria não faz. Tava fazendo. Tem um exato. ditado, né? Na hora que tá todo mundo correndo pra um lado, às vezes é melhor ser pra um outro Ir pro lado, outro. né, cara? Eu sempre tive isso De comigo. arriscar, né? Eu nunca fui muito igual Isso. aos meus colegas, às pessoas que... Por características, por a forma como os meus pais me educaram. Então, eu sabia que eu ia precisar me dedicar muito para me mudar a realidade do cara do interior. Então, sempre estudei muito. Sempre tentei ser o melhor aluno do meu colégio, e boa parte das vezes eu consegui. Eu sabia que eu ia precisar me dedicar muito, porque eu não tinha cursinho para fazer. Não tem cursinho na cidade que eu morava para fazer, para me preparar para vestibular. Então, e as minhas opções eram universidades públicas. Então, eu estudei muito para mim ser um cara competitivo em universidade pública, onde, Ralou, né, na bro? teoria, eu não seria uma das pessoas mais competitivas. E foi mais ou menos assim que eu fui parar em Ciência da Computação. Depois escolhi, fui fazer, quase desisti. Sabe aquela coisa de que O que eu tô fazendo aqui? eu era um ótimo aluno,
excelente aluno, só tirava 9, 10. Era raro quando eu tirava um 9, assim. Eu tirava muito Caraca. 10. Eu era muito CDF, eu estudava muito. E aí você chega na universidade, aí tem a primeira aula de algoritmos. Na hora que eu li a ementa, eu achei que estava escrito errado, eu achei que era logaritmos. O que é algoritmo, cara? Hoje algoritmo tá na moda, até na televisão, Todo falando mundo dos fala algoritmos, isso, é. todos os algoritmos das redes sociais, que escolhem o que você vai ver, o conteúdo que ele vai te indicar. Hoje tá super na moda. Na época, pô, pra mim era um palavrão. E eu comecei, eu tenho um amigo meu que conta essa piada até hoje, quando a gente se reúne em casamentos, batizados, festas de criança. Fala, esse cara aí, CTO do Reclame Aqui, esse cara não sabia ligar o computador no primeiro dia de aula. Eu que liguei para ele. Agora tá aí. Boa. E eu comecei, cara, a ter muita dificuldade com essas matérias que eram principalmente de programação. Aí você está fazendo um curso de ciência da computação. E você tem dificuldade com as matérias de programação, eu falo, cara, eu escolhi muito errado. Eu escolhi muito errado, o que eu tô fazendo aqui? E ali nos primeiros 6 meses, cara, era aquele negócio de, cara, eu escolhi errado. Eu vou falar pro meu pai que eu escolhi errado e vou dar uma rebobinada, vou para direito. Mas, sei lá, eu segurei aquele ímpeto, falei, não, cara, não é possível. Não é possível que eu não vou conseguir. Não é possível que se eu não estudar mais eu não vou conseguir. Talvez eu tenha tendo uma dificuldade, assim, estou começando a minha curva. Vamos esperar um pouco mais. E ainda bem que eu esperei, porque depois eu me encaixei, consegui Espetacular. deslanchar e consegui lidar com aquilo, assim. Então, isso já começa a dizer, eu fui lidando com essas pequenas dificuldades desde o começo. Eu acho que hoje a gente fala muito que a geração ela está muito apressada. Eu ia te fazer essa pergunta agora, exatamente isso. Eu acho que sim, mas eu acho que naquela época as gerações também eram muito acomodadas também. Porque estou falando aqui da minha dificuldade que eu tive com as matérias no primeiro ano do curso. Cara, metade das pessoas que entraram comigo no final do primeiro ano já tinham desistido. Mas isso continua até hoje. Isso continua até hoje. Então, assim, eu não acho que tem... Eu sei que a gente está falando de uma geração diferente, uma geração que consome conteúdo de outra forma, que tem outras expectativas, que antigamente ter um emprego público, ser um funcionário público, era meio que meta de vida. Banco do Brasil. Tem muitos colegas que embarcaram nessa assim, longevidade. que terminaram. Mano, é empreendedor no Brasil. Que paga bem, porque esses são os empregos que pagam bem, da longevidade, da estabilidade. Hoje tá cheio de amigo meu que optou por isso aí e fala, cara, por que eu optei por fazer isso? Hoje eu tô meio cansado do que eu tô fazendo, as oportunidades não são tão boas assim, tem oportunidades muito melhores no nosso ramo, quando a gente fala de tecnologia, para esses caras, se eles tivessem continuado na carreira, do que no funcionarismo público. Então, acho que é do ser humano, um pouco, e isso é independente de geração, desistir rápido. É verdade. Desistir fácil. E... Por que você não desistiu? Acho que aí que é o ponto. Qual foi a energia que estava ali para você... Você falou, não, cara, vamos lá, não vou desistir. Por que você acha que seus amigos desistiram e você não? Qual foi o ponto ali, Diego, que deu estralo? Eu acho que tem uma questão... Eu tinha muito a questão de que eu não quero decepcionar quem acreditou em mim. Animal. Olha então, que legal. Olha que legal. Era. Eu sempre tive... Cara, meus pais têm que ter orgulho de mim, porque... Olha que legal. Porque eles cortaram um dobrado pra... Pô, o Diego tá emocionado aqui, irmão. Essa é a parte. Porra, não faz eu chorar, porque eu já chorei pra caralho essa semana, Diegão. Você vai se emocionar aqui hoje nessa ideia, mas honrar pai e mãe, hein, gente? Pô, tô emocionado aqui também. É isso aí. Já ajuda aí, Airan. É isso aí. Na verdade, acho que a gente tá falando tudo, né? Você, de alguma forma, fazer aquilo que você acredita, colocar isso em prática, né? Sempre mantendo os valores efetivamente, que é o que a gente está conversando aqui. Isso não vai perder nunca. Nunca. Por mais que às vezes a geração acha que isso é algo que não faz sentido, faz muito sentido. A forma, né, de olhar a vida de repente é diferente, o jovem olha de uma outra forma, tem uma forma de consumir conteúdo diferente, enfim. Mas eu acho que do nosso lado, assim, né, é sempre importante a gente estar levando essa informação para ele
ter essa base, né? Acreditar que ele tem força para Chegar. apostar, que ele vai conseguir Perfeito, chegar, perfeito. que não é fácil para ninguém. Para ninguém. É Né? essa, Você olhar, né? essa é Essa a é a parada, questão. Diego. Mas sabe qual que é o ponto hoje quando a gente conversa E com não é a... de uma hora para outra. Não é. Não é em 5 anos. Eu lido muito com um jovem que está começando na carreira de tecnologia, porque hoje é uma das carreiras que está mais em voga Sim. aí no mercado. Você E gosta desse negócio? Hackear? Não, tem que hackear o processo. Emagrecer em 6 semanas, aprender inglês Cara, em 3. eu não acredito em nada disso, porque eu já tentei. É longo prazo, né? Porque eu já tentei. Fala na câmera ali, fala Eu já pra galera. tentei e não funcionou. Você tá entendendo? E Se alguém vir com essa história, fique rico em 3 semanas, cuidado, você tá cara. maluco, cara. Arrasta pra cima, vem comigo, esquece. Esquece. Para com isso. Aí, ó. Cara, a vida é feita de dedicação de um dia após o outro e geralmente vai demorar muito tempo. E a maioria de quem se dedica, muitas vezes também não consegue Exato. chegar no suposto sucesso Exato. ou naquele lugar que estava tentando almejar. Perfeito. Isso não as torna piores. Certamente quem se esforça vai ter uma... Talvez não seja aquela que ele imaginou, mas ele vai ser recompensado, não vai ser uma pessoa Sim. mal-sucedida. Perfeito. Eu acho que quem tem oportunidade tem que agarrar com unhas e dentes, porque às vezes é a única que você vai ter. Exato. Principalmente para essa juventude que não vem de famílias abastadas, que podem estudar em bons colégios, aprendem uma segunda língua Fora do Brasil. fora do Brasil, ou aqui no Brasil mesmo, porque estudam em boas escolas bilíngues, sabe? Essa não é a realidade da maioria. Verdade. E para quem não está nessa realidade, às vezes, cara, você vai ter uma oportunidade só. Não deixa passar, sabe? Não deixa passar, se dedica, Fala ali, Diego. Pode falar na câmera, se velho. dedica, corre atrás. Pode parecer difícil no começo, e geralmente é, mas se você se esforçar e querer de verdade, eu acho que as pessoas às vezes elas não querem de verdade, elas falam o que querem. E não se esforçam o suficiente, porque hoje eu falo, pô, trabalhei muito hoje. Aí eu lembro a quantidade de tempo que meu pai trabalhava. Eu falo, cara, não trabalhei nem metade que meu pai trabalhou. Então, por que eu tô falando que eu tô trabalhando pra caramba? Por que tá me exigindo demais? Eu acho que se você de fato quer realizar alguma coisa, e você quer ser diferente, e você quer atingir algum lugar que você projetou para chegar, você tem que se dedicar de corpo e alma, cara. De corpo e alma. Pessoal, só falando isso, o Diego tá falando aqui de um jovem que recebe uma oportunidade, tem uma oportunidade, agarra essa oportunidade. Lógico que nós vivemos num país muito desigual, pessoas que acordam 4 da manhã, que já chegam no centro expandido de São Paulo, super cansados, né, Diego? Não é esse público que a gente está falando. A gente está falando de um jovem, conseguir uma boa oportunidade, você tem a chance na mão de fazer diferente e você não aproveitar Tá essa tendo oportunidade. tá no- Aproveite. Só para fazer esse disclaimer aqui, para ficar claro, Exato. né, Diego? Certo. Porque Exato. a gente sabe que o cara sair de Guaianazes e chegar aqui na Avenida Paulista já Não é é foda fácil. pra caralho, né, Não, velho? eu tô- E outra coisa também, né? Eu acho que, claro, super correto, mas eu vejo também que às vezes as pessoas querem buscar os seus objetivos em passos super largos. Sim. Passinho de cada vez. Um de cada vez. Né? Então, aproveita o seu tempo. Então, se você tem um tempo que você está no trem, que você está num ônibus, que você está ouvindo uma música, em vez de você Baixa um ouvir podcast, a música, baixa eu quebrando a regra aí, baixa cara. eu quebrando a regra. Só vem gente fera Baixa aqui, meu. conteúdo de qualidade. Aproveita De graça. aquele tempo da melhor forma possível. Otimiza o seu tempo. Então, qual que é a diferença de um que de repente avança muito e o outro? São os pequenos detalhes. Sim. Ele também não é um super-herói que acorda às 2 da manhã, estuda até às 5, trabalha até Não. Ele tem também uma vida, né, corrida, como todo mundo tem. Agora, otimiza. Hoje tem muito conteúdo, tem muita gente bacana, Sem dúvida. né? Conteúdo de qualidade Tem disponível. conteúdo de qualidade, você tem que Vamos fazer saber múltiplas escolher, né? plataformas, de forma Exato, gratuita. gratuito. Dá umas dicas de Todo- plataforma de tecnologia gratuita aí, Diegão, que você acha que a galera pode ver. Cara, tem muita coisa em YouTube, sabe? É mesmo? Tem muita coisa em YouTube que pessoas da área trazem conteúdo, assim, que podem...
você pode se dedicar. Tem, assim, hoje o conteúdo de tecnologia, o bom, infelizmente, muito dele ainda está em língua, só em língua inglesa. Em inglês, eu E aí, se o imaginei. cara tá no começo e tem alguma dificuldade, mas tem tradutor, cara. É isso que eu ia falar. Entendi. Tá Hoje entendendo? os Eu sou um cara tradutores- que não tenho inglês no nível que eu gostava. E eu conheço um monte de cara que trabalha comigo que também não tem. Os caras pegam Se tudo vira. aquilo, Se vira. tudo que está na documentação, taca no Translate, Se isso vira. no aí. Google, lê, que hoje já traz traduções muito boas, e se vira, cara. Inclusive em vídeos, né? E Que às se vezes vira. vídeo, né, gravado que está numa língua inglesa, você muda Bota lá a a legenda. Tem vai- como você... Tem como, cara. Exato. Tem como. E assim, eu acho que a gente começa querendo fazer essas coisas, e geralmente você vai ter que dedicar um pouco do seu tempo livre. É isso. Eu acho que é o que você estava falando, não é de uma hora para outra, e nem os negócios são de uma hora para outra. Pô, tá aí o Warren Buffett pra dizer, né? Exatamente. Eu vejo jovens começando na área de tecnologia, o cara chega com 20 anos, 21 anos, e é uma pressa. Não, mas o que eu preciso para ser sênior? Eu falo, cara, você ainda é júnior. Usando as nomenclaturas mais comuns aí. Sim. Demorei Você não- 20 cara, anos você pra não sentar tem- nessa cadeira Você aqui, não cara. tem que estar pensando em como você vai ser sênior, você tem que pensar como você vai ser Aprender. um júnior mais avançado. O que eu vou Depois, aprender, como que né, você vai cara? ser um pleno. Sabe, não pula Isso é etapa. consequência, né? Não Exato. pula etapa, cara. Você vai. Ah, mas hoje eu vejo uma dificuldade. Os caras, parece que profissional de tecnologia não quer mais fazer estágio. Que coisa, né, cara? Eles já querem entrar recebendo o salário de programador júnior. R$6.000, R$7.000. É por causa do pleno emprego Rapaz também, do né? céu, minha bolsa, quando eu estava na faculdade, eu tinha uma bolsa de estágio de R$300. Hoje a gente paga uma bolsa que é, sei lá, 7 vezes mais alta que essa lá no Recrufa. Cara, eu tinha uma bolsa de R$300. E era ótimo. Tudo Sim. bem, tô falando de outro. Claro, até claro, R$300 mas pra fazendo uma época, equiparação mas- pra época. E, cara, e aprendi tanto no meu estágio, cara. Aprendi tanto com É que o tanta lance gente é aprender, boa. né, cara? A grana, lógico, é importante, né, Diegão? Mas assim, o Mas lance não de é aprender, agora, né, cara. Não é agora. Assim, eu tô tirando aqui, assim, a maior parte... Tem muita gente que tem que ajudar em casa, eu entendo isso. Às vezes a pessoa... Mas quando você espera um pouquinho... Tem uma história que eu gosto de contar, porque é de um jovem que chegou na empresa 4 anos atrás. Ele chegou para ser jovem aprendiz na empresa, no programa de jovem aprendiz do Reclame Aqui. E, cara, assim, as vagas que existem para jovem aprendiz é geralmente tirar um xerox aqui, fazer Básico, um serviço né? administrativo ali, Primeiro trabalho. arquivar um negócio ali. Mas esse moleque chegou, cara, eu quero fazer TI. Ele Fala, já mas vem você- nessa... Veio nessa pegada. Mas Pegada. você sabe programar? Não, Mas quero aprender. mas quero aprender. Tô com vontade. Não tem uma vaga lá no departamento de TI legal. para mim? Olha Isso que ele legal. conversando com o time de gente de cultura lá, Uhum. que é o nosso RH. Pessoal, vou ver lá com o pessoal e tal, e se tem. Aí chegou a head à época e falou, Diego, tem um jovem aqui que chegou e tal, veio do programa de Jovem Aprendiz, ele não sabe programar, mas ele quer aprender. Eu falei, manda o moleque para cá. Ele pode. Ah, tem que ver com a instituição do qual ele veio, talvez ele não possa. Eu falei, mas o que ele vai fazer? Vai tirar xerox? Ele vai arquivar coisa? Ele vai... Cara, ele está numa empresa, ele conseguiu chegar numa empresa que tem um time de tecnologia, que desenvolve software. Chegou para vocês e falou que ele queria estar aqui com a gente. Por que esse moleque não vai poder vir aqui trabalhar com a gente aqui? Manda esse moleque para cá. E é engraçado que o Leozinho, que como a gente chama até hoje ele lá, Salve, Leozinho! Parabéns aí, cara. Você tem que deixar claro o que você quer nessa vida, né? e o Leozinho é um menino periférico. E ele já reformou a casa da mãe dele. Aê, Léo. Vamos trazer o Leozinho aqui pra trocar uma ideia? Fica o Vamos. convite, Leozinho. Tamo Isso é junto. legal, né? Ele já tá. E ele percorreu a estrada toda. Ele foi jovem aprendiz, menor aprendiz. Não hackeou nada, né? Nada. Não aprendeu inglês Depois- em 3 semanas. Depois foi estagiário. Depois foi estagiário, na hora que ele não podia ser mais menor aprendiz, foi estagiário. Começou a faculdade de tecnologia, porque tem muita gente que acha que aprendeu a programar 2, 3 coisas, não precisa fazer uma educação formal. Não, foi lá, fez vestibular,
está cursando faculdade de tecnologia. Hoje já está num nível que a gente chama lá, que é desenvolvedor de tecnologia, que é o cara que ainda não é engenheiro porque ainda não terminou a faculdade. Caramba, Já que tem legal. um salário que, olha, Olhando para a realidade do Brasil. ninguém da família dele ganhou até hoje. Vocês estão escutando aí, galera? E ele tem 22 anos. Tá vendo? Cabeça Espetáculo. boa, esforçado. Tem 22 anos. E o Leozinho vai aonde ele quiser. Ele vai chegar aonde ele quiser. Eu tenho certeza que ele vai ser líder técnico de algum time. Porque a força de vontade Daqui a desse pouco, cara não é é um negócio que não... A curva de aprendizado, a dedicação, porque assim, ele conseguiu a oportunidade, e é até engraçado, quem embarcou o Leozinho lá na companhia foi o William, que é um dos nossos tech leads lá. E é engraçado que o William, geralmente, hoje ele encabeça um programa que a gente tem lá no Reclame Aqui, que é o RA Tech, que é um programa para atrair profissionais em início de carreira, porque a gente sabe que a gente tem um problema de formação de profissionais de tecnologia no Brasil, a gente sabe que no médio e longo prazo a gente vai ter que formar os talentos dentro de casa, porque está cada vez mais difícil contratá-los, todo mundo que é bom está bem empregado, e cara, e outra, quando o cara começa com você ali do começo, ele dá valor na tua cultura, ele dá valor nas oportunidades que ele recebeu, esse cara vai ficar com você. E pode ser que você forme 10, se ficar 2, para mim tá bom, é esses 2 que eu quero. Você prefere também o profissional treinado, né, Digão? Porque tem um lance no mercado, só para nossa audiência saber, tem muita gente que fala, não vou dar treinamento pro cara, porque senão eu vou perder ele pro mercado. Então experimenta ficar com um cara sem qualificação, cara. Se ele for embora, é até melhor para você. Imagina se ele fica. Entendeu? Exato. Um cara que você não qualifica. E, cara, assim, isso é muito... Pensamento muito pequeno, muito egoísta, né, mim, cara? Isso aí é das capitanias hereditárias, sei lá, feudalismo, não sei, que coisa mais... Boa. Assim, você tem que ter um ambiente, uma empresa que gere expectativa desse cara querer ficar lá. Perfeito. Esse cara querer crescer com você. E tem um monte de empresa que, eu dei oportunidade, mas não reconhece a evolução do cara, não dá outras oportunidades. Às vezes o cara que vem de fora tem mais valor, né? Rola muito disso, né, cara? Tá sempre procurando o talento do lado de fora. Isso rola entendeu? bastante. Acontece muito. O cara tá desempenhando melhor, você não dá uma progressão porque você não quer aumentar o salário do cara. Essas coisas acontecem. Mas isso que você está falando é super legal. Se você olhar como um todo, o Leozinho, como você chama, ele tá super engajado, né? Tá super engajado. Então, assim, independente do que ele vai fazer, como ele vai fazer, se ele vai avançar mais, se ele vai avançar um pouco menos, esse engajamento que ele tem, né, dentro do Reclame Aqui, faz com que ele desenvolva cada vez mais, né? Ele tá super engajado. Cada vez mais. E ele era um moleque que procurava, sabe? Ele falava, William... Cara, eu não entendi nada disso aqui, cara. Porque eu preciso entender esse negócio de Kubernetes aí, porque eu não entendi nada. Eu vi lá vocês falando, vocês fazendo deploy. Não entendo nada que isso aí funciona. Aí o William pegava, Leozinho, não fala pra ninguém, mas tá aqui, minha senha lá na Lura. Entra lá, loga lá e faz esses cursos. O moleque ia lá e fazia de noite. Olha aí. Olha lá. Em vez dele estar jogando, porque ele gosta de jogar também, mas ele tirava um tempo lá, hoje eu não vou jogar, hoje eu vou estudar isso aqui. E ele aprendia. Com pequenos ele aprendia. detalhes, né? Que baita. Inclusive, ele foi o nosso MVP para a gente formar o contexto do RATech, porque muito do método que legal, de aprendizado que ele seguiu é o que a gente está vocês replicaram hoje. agora para escalar. A gente está tentando replicar para escalar, para conseguir fazer isso em massa e não só com o Leozinho, não só com uma pessoa. E outra coisa bacana assim, que eu queria te perguntar, Diego. A gente está falando muito de habilidades técnicas aqui, né? Assim, puxa, a parte técnica, claro que é super importante, né? Dependendo da área que você vai, você tem que ter o conhecimento técnico. Mas o que você hoje valoriza, né? Qual habilidade que você valoriza que um jovem deveria ter, fora a habilidade técnica, né? Porque isso é fundamental para uma profissão. Habilidade técnica se aprende, né? Se aprende, exatamente. Sim. Mas que habilidade que você entende quais são as mais importantes que o jovem tem que se preocupar? Pode parecer um pouco centrado, mas eu vou falar uma coisa, porque um dia me perguntaram, Diego, o que te define? Assim, eu falei, cara, para mim foi persistência e resiliência. Então, eu falo para todo mundo que eu tenho oportunidade, inclusive para jovens, assim, de que eu quis mais que todo mundo.
Eu quis mais com meus colegas. Eu quis mais com meus colegas de faculdade. Muitos deles tiveram a mesma oportunidade que eu tive na empresa do Maurício. Mas muitos deles talvez não acreditaram no louco. Sabe aquele negócio que eu falei que me atiçava de ver o Maurício? Talvez em mim despertou aquilo. Nos outros, não. Nos outros, talvez as pessoas olhassem para ele e falassem, isso é um maluco, isso aí vai quebrar, isso não vai dar certo. O Rick Chester foi igual. Ele falou assim, tinha vários caras na praia comigo vendendo água a R$3. Hoje eu vendo água a R$50 mil. Ele dá uma palestra, né? Sim, E aí entrega craque, uma água. Só que ele queria tanto, ele quis se especializar tanto, que ele hoje é o Rick Chester, ele é enfim. um craque. O que o Diego tá falando aqui acontece, pessoal. Acontece. E assim, você sempre vai estar num ambiente onde tem mais algumas pessoas concorrendo com você pelo mesmo espaço. Que é super normal. Que é super normal. E não tem problema nenhum. Não A tem concorrência problema é super nenhum. positiva. É o que faz você melhorar, é o que faz Crescer. você crescer. E você tem que querer mais que todo mundo e ser leal. Porque não é puxando o tapete dos outros que você vai querer mais que alguém. Diego. Se o cara se esforça X, você se esforça 2X. Se o cara faz bem de um jeito, você tem que querer fazer melhor. Não é Mas sabotando. sem ir lá e sabotar a pessoa, Perfeito, sem ir lá cara. e criar fofoca sobre a pessoa que está concorrendo com você. Então, e isso eu acho que é persistência. E a outra coisa, cara, é que você vai perder mais do que você vai ganhar não na tenha vida. dúvida. Vixe. Você vai levar tombo. O Reclame Aqui, do dia que eu entrei, para ele ser uma empresa que conseguia pagar uma folha de colaboradores, demorou 6 anos. 6 anos. Tá ouvindo aí, galera? Então, durante esses 6 anos, o último que recebia alguma coisa eram os sócios. Eu, Maurício, depois o Edu, Sim. depois o Felipe. Durante algumas vezes a gente não tinha dinheiro, talvez para pagar a folha de colaboradores. A gente chamava os colaboradores e falava, a gente vai atrasar, infelizmente, gente. Mas se vocês quiserem ir embora, a gente vai entender. Mas esse mês a gente vai atrasar uns 10 dias aí para pagar a folha, porque a gente tá sem dinheiro. foda. Tá foda. A gente tá vendendo mais alguma coisa, tá pegando mais um empréstimo para jogar aqui no Vocês caixa e tentar rodar. chegaram a empenhar a casa, né? Pra sustentar o... Eu digo que o Reclame Aqui foi construído a sangue, suor, lágrimas, casamentos e casas e carros dos sócios. Meu Deus. Então, a gente pegou patrimônio pessoal, porque o Reclame Aqui ele sempre teve uma questão que ele sempre foi pró-consumidor, e esse pró-consumidor é de graça. Reclame Aqui, o consumidor entra lá para reclamar, não paga R$1 para reclamar. Então a gente teve muita dificuldade de achar um modelo de como fazer o business Perfeito. ser remunerado Monetizar o negócio. e não Monetizar. desvirtuar a essência e o que o canal era. Quantos anos até pra entrar um dinheiro, Diego? 6 anos? 6 anos. 6 anos, galera. 6 anos pro Reclame Aqui, que hoje tem um prêmio fantástico. Todo mundo conhece, todo mundo vai no Reclame A Aqui antes de visibilidade. comprar alguma coisa. 6 anos. E aí vocês acham que você vai emagrecer em 3 semanas, aprender inglês em 4 dias, ser presidente de empresa do dia pra noite. Sair de um salário de R$1.000 para 10. Não vai. Aqui a gente traz a história real.